Oi? Tio, eu tô desligado. Teixeira, Oi. tudo bem? Oi, tio. Oi, tio. Flavinho. Oi, tio Flávio. Tio, o celular tá desligado. Oi, gente. Oi, Neirão. Oi, tio. Ô, Teixeira. Teixeira. Sabe o que eu tô tomando? Café. Café. Eu odeio café. Não é tão ruim assim, não. É café com leite, né, Irana? Como é que você não gosta de Irana. café com leite? Café com leite eu gosto, mas café puro. Às vezes eu tomo. Não é ruim, é bom pra despertar. Eu só tenho tempo de fazer isso agora. É logo cedinho, né? Consegui ter tempo. Ô, Mariana. É porque a Mariana, ela não quer fazer tarefa. Todo mundo já fez essas tarefas. E ela tá com preguiça de fazer. Gente. A irmãzinha mais velha tem que ajudar. Ô tio Flávio, eu não tô conseguindo ouvir você. Fala alguma coisa. Não tô conseguindo. Também não tô, não. Também não. Não. Também. Daqui, porque tá muito ruim. Olha, tá. E agora, tá muito ruim? Agora Tá sim. ótimo. Agora sim. Uhum. Pronto, olha como ficou fantástico. Não foi? Uhum. Pronto. Uhum. Ganharam 2 pontos. Então, olha só, gente. A gente consegue identificar o seguinte. Cada região que recebeu grande quantidade de pessoas, pequena quantidade de pessoas, mas todas as regiões
que receberam quaisquer quantidades de pessoas foram regiões tipicamente com a necessidade de suprir a mão de obra daquela área ou melhorar a qualidade de vida de onde as pessoas saíram. Então, a gente tem inicialmente isso, tá certo, Vinícius Carneiro? Tá certo, campeão? Olha ele ali, ó. Tô vendo o restante também, viu? Tem gente que tá com o vídeo ligado, tem gente que tá com o vídeo desligado. Aí Tá seria falando interessante... comigo, tio? Tô também, campeão. Ele é carne... Ah, tá. Não foi o Carneiro aqui, Vinícius. Viu, Teixeira? Ah, sim. Tranquilo, campeão. Então, olha só. Das atividades que a gente chegou a corrigir, a gente precisa só fazer uma retomada da 156, que é a atividade, a última de migração. Número 2, né? Então, seria o que aconteceu com o fluxo migratório entre 1950 e 1970 e a década de 2000. Foi aquela situação que a gente tinha mostrado. Era para a região sul, centro-sul, e agora ela torna-se de volta para o Nordeste, grande quantidade de pessoas. Esse nome de retorno é chamado desconcentração urbana, tá certo? Desconcentração urbana. Deixa eu só pegar aqui, porque eu estou com a microfonia, que eu estou com o celular e o computador. Deixa eu só pegar aqui um... Ô, tio, você vai corrigir a 156? Vou sim. Pronto. Cheguei. Pra lá, pra lá, tom. Sim, 156, bora? 156. A questão número 1. Vocês observaram o mapa. No primeiro mapa, nós temos uma saída do Nordeste, aqui a década de 1950 até 1970. A saída de muita gente do Nordeste... Oi, Onde é essa página? a página 156. Bora, vou contar até 6 para vocês chegarem a 156. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, chegaram? Aí, gostei. Então, olha só. A primeira questão da 156. Tem um primeiro mapa e o segundo mapa. No primeiro mapa, a gente tem de 1950 a 1970. Então, foram esses 3 períodos, 1950, 1960, 1970. São 3. Nos 3 períodos, nós temos saída de muita gente do Nordeste para o Sudeste, para o Sul e para a Amazônia, para a região Norte, nordestinos. E a gente tem saída de gente do Sul, aqui mostra do Paraná, quase que exclusivamente, para a região do Mato Grosso, área da floresta amazônica, que é o norte do Mato Grosso. Até aqui tudo bem. No mapa da década de 2000, a gente já tem muita gente voltando para o Nordeste, porque o foco dessa questão é a migração do Nordeste. Tanto a emigração, que é saída de gente, como a imigração, a entrada de gente, tá certo? Aí pergunta o seguinte, primeira questão. Qual é a principal informação que o mapa apresenta? É o fluxo de pessoas que saem do Brasil? Tio, posso? Oi, pode. Essa questão, né? Eita, Arthur, travou um pouquinho. Repete aí. Ele tá perguntando qual questão é. Sim, qual é a principal Se eu posso informação? ler, Eita, travou eu de posso novo. ler a segunda. Ah, certo. Pode. Então, deixa eu só evoluir essa e você lê a segunda, certo, campeão? Então, olha só. Vocês já fizeram a chamada colocando o nome lá no chat? Não, Zero deixa eu fazer. nada. Então, à medida vocês vão colocando, tá certo? Mas sem deixar de seguir o Tio, quem material. é Eric? Oi? Quem é Eric? É isso que eu tô... Eric? Eric, quem é Eric, hein? Quem tá aí com o áudio desligado? É. E é Eric? Não tem nenhum Eric na nossa turma. Mas pode ser o nome de um irmão, de um papai, alguma coisa desse tipo. Por gentileza. Quem é Eric? Está aqui, hein?
Gente, o Eric, ou alguém que esteja com o Eric. Quem é Eric? Tá com a câmera desligada. Não, Ah, ele saiu. saiu. É. Eu acho que Eric era Maria. Não. Não, eu sou eu. Não, Ah, então. acho que o Eric não era nem. Agora o Deve ter. Eric mudou agora pra The Bicha. Não, o Eric saiu. A bicha é a Débora. Tá. Mas como é que ele entrou se ele não tem acesso à nossa senha do 5º ano? Ele pode ter acesso a algum link. Pode ter mandado Talvez tenha mandado o link entrou. errado. Sabe? Pode ter sido. Ontem apareceu um pivete do primeiro ano, né? É, porque fica navegando, ao invés de estar na aula dele, né? Isso com a minha irmã, que mandaram o link errado. É, mas não tem Não. essa. Às vezes eles vão na hora errada, entendeu? Aí, Mas para entrar na aula errada, alguém tem que passar o link, porque ele é fechado no live. O link é fechado. É isso que eu tô tentando entender, porque cada pessoa tem sua senha. Como é que um menino que pode ser menor ou maior entra no nosso? É, a minha 5º irmã, ano? ela entrou. A minha irmã, ela entrou na aula do primeiro ano, foi do terceiro. Já? muito estranho. Mas já já isso vai estar sendo resolvido, porque vai ser com o cadastro do e-mail de vocês, que vai ser diretamente através de um outro aplicativo, né? Do Meet, Google Meet. Aí a segurança, creio que seja muito maior. Agora tem uma coisa, tem menino que fica partilhando. Tem Meet, gente que fica partilhando, o Google Meet, Hangout Meet. Aí A partir tem, de Mas, olha, a mas por que escola, vai mudar, tio? porque tem uma segurança maior, entendeu? Essa vira e mexe não está travando isso aqui. No Meet, eu trabalho no Meet com a família, sempre estou em contato. Aí a gente entra com o nosso e-mail. Entra com e-mail ou com o link, não tem problema. Em Mas eu entro compensação... sempre pelo site. Oi? Mas eu entro sempre, todo mundo entra pelo site. Sim, aí, Só vai mas ser aplicativo diferente, né? só o aplicativo vai mudar, só isso. Mas o restante vai ser tudo a mesma coisa, exceto a segurança e a rapidez. Google é muito mais rápido do que o Zoom. O Zoom é uma plataforma... Aí para poder entrar tem que botar o e-mail, a senha, né? O É, Zoom já é direto. O Zoom é direto. Mas quando você fizer a primeira vez, da segunda vez diante já vai direto. A gente vai disponibilizar do mesmo jeito o link no site. Do mesmo jeito que a gente faz hoje, certo? Agora, eu tenho quando isso, tio? o colégio só está faltando, ele está esperando a liberação do e-mail corporativo, certo? Aí isso aí é necessário para que a escola tenha segurança. Aí faz uma inscrição e espera um período. A escola fez a inscrição, só está esperando chegar a confirmação desse e-mail para poder liberar. É o Google Suite, certo? Ele compra o acesso, é a instituição quem compra. Aí comprou o acesso, aí vai só esperar ser liberado. Só isso, certo? Então já vai estar fazendo. Aí a gente vai estar com uma plataforma bem mais rápida do que essa plataforma que a gente está aqui. Porque, inclusive, quando entra pelo computador, o Zoom fica muito mais lento do que entrar pelo computador com o Meet. O Meet é muito mais rápido, certo? Então, olha só. A gente vê o seguinte. Na primeira questão, a informação apresenta fluxo de pessoas que saem do Brasil? Não. Essa migração é interna. É dentro do Brasil. Fluxo de pessoas que entram no Brasil? Também não. Ela é só interna. Então, segundo item errado. Terceiro item. O fluxo de migrações no Brasil? Tá certa. Exatamente. Então, já marcou. A gente tem aí o fluxo de imigrantes no Brasil, inicialmente do Nordeste para o Sul e Amazônia, e depois retorno de muita gente para o Nordeste. Além de pessoas da Amazônia que estão retornando para o Sudeste também, né? Mas como o nosso foco é o Nordeste, então retorno para o Nordeste. O último, a quantidade de pessoas que migraram para trabalhar em outros estados, ele não coloca a situação aqui em si, quantidade de pessoas, certo? Ele não representa numericamente. Então, o quarto item também estaria errado.
tá bom? Ficou só o terceiro mesmo. Marca um X. A segunda questão, foi o Arthur? Cadê o Arthur? Arthur, lê para mim. O que aconteceu? Pronto. Segunda questão. O que acontece com o fluxo migratório entre 1950 e 1970 e o da década de 2000? O Pronto. fluxo migratório de 1950 e 1970 tem baixa intensidade e na década de 2000 tem aumento migratório em todas as regiões. Legal, gostei. Eu tive uma resposta de outra E pode turma. escrever no chat, por favor. Tá, tranquilo, campeão. Deixa eu só atualizar aqui para o chat. E deixa eu colocar aqui diretamente no chat. Deixa eu só posicionar aqui. Eita, o computador tá... Agora. Pronto. Então... eu tenho... sim, eu vou pôr no chat ali. Cadê? Qual é a página 156? Essa. Obrigada. De nada, Belinha. Então, olha só. Entre 1950 e 1970, 1950 e 1970, as migrações, elas eram menos intensas, não é isso? As migrações eram menos intensas. Na década de 2000, o fluxo migratório, tá errado, Flavinho, migratório ficou... Ô tio, no chat Oi? escreve uma palavra e aparece outra. Quando a palavra vai, ou quando vai enviar. Não. Aquele quadro, fica uma palavra lá. Daí você aperta o espaço e enviar vai ela junto com a outra parte da mensagem. Com o espaço? Deixa eu ver se vai tudo. Tio, qual a página? 156. Entre 1950 e 1970, as migrações eram menos intensas. Na década de 2000, o fluxo migratório ficou maior. Posso colocar que ficou muito maior. Muito. Certo, Flavinho? Certo, Flavinho? Ah, tá certo. Então, olha só, muito maior. Agora eu envio. Não foi no chat. Oi? Foi. Chegou? Agora chegou, mulher. Tio, não chegou não, tio. Ô, tio, você tá mandando no Chegou particular. não. Eita, meu pai, deixa eu abrir. Foi, eu mandei pro Arthur. Arthur. De novo, tu mandou para Arthur. Tchum. Aí, agora foi. Agora foi. Tu mandou. Foi. Então, olha só. A gente consegue perceber aí que é exatamente essa relação de migrações, ela parte do Nordeste para fora, porque o Nordeste, considerada uma região pobre, ela expulsou muita gente daqui para o Centro-Sul e para a Amazônia. Na década de 2000, a gente começou a colher novos frutos aqui no Nordeste. Os novos frutos da economia foram melhoria da qualidade de vida. Eita, consegui salvar aqui. Ótimo. Melhoria da qualidade de vida da população, aumento de emprego, aumento de indústrias chegadas aqui na nossa região. Teve outra situação. A educação melhorou muito. A década de 90 criou isso para a gente. A década de 2000, muita gente retornou para o Nordeste ou veio morar no Nordeste provindo de outras regiões. Porque a qualidade de vida no Nordeste melhorou bastante. Nós chegamos aproximadamente a 26%
do produto interno bruto. Quem não sabe o que é produto interno bruto, faz aí, dá só um aceno com a mão, assim. Quem não sabe. Pronto, ótimo. Tchau. Produto interno bruto é tudo que uma região ou um país produz. Tudo que se produz economicamente. Por exemplo, agricultura. Produziu soja, plantou a soja, cuidou da soja, colheu, vendeu a soja. Aquele valor vendido pode ser nacional, pode ser internacionalmente. Aquele valor vendido é parte do produto interno bruto, certo? Tudo é produto interno bruto. Diga. Quem me chamou? Sabe quem é esse? É o quê? Sabe quem é esse aqui? Ô, Pluto. Esse é da minha época, meu filho. Lindo, viu? Então, olha só. Conseguiram entender cada uma das questões? Então, esse é o reflexo geral das questões. Tá certo, gente? Então, na 157, a gente vem com uma ideia de migração internacional. Pensem comigo. O Brasil é 157. Certo? Ainda tem a terceira questão. Eita, na página 157. Complete a tabela com X na coluna correspondente. Na região onde você mora, onde havia mais saída ou mais entrada de pessoas em cada período? De 1950 a 1970. Mais ou menos. De 50 a 1900 Saída. Eu não existia, mais tio. Mais saída. era mais entrada. Mais entrada na década de Eu 2000. botei mais a entrada. Na década de 2000, não é, Valentim? Eu também botei na década. É Teixeira. Ah, tá. Eu olhando pro Valentim, falei com o Teixeira. Teixeira, tá ali em cima. Confundindo. Não, porque eu tô com um monte de quadro aqui na tela e eu olhei pro Ô tio, Arthur. eu grifei esses textinhos que eu achei importante. Esses textinhos aqui, ó. Ah, ótimo, sim, sim. Que são as quatro áreas de população, né, em si. Vamos só pensar o seguinte, migração internacional. Olha só, as migrações internacionais são aquelas que ocorrem de um país para outro. Antes de estudar essas migrações, a gente vai relembrar só a questão dos povos que formaram a população do Brasil, tá certo? Ele tem uma situação aqui que coloca exclusivamente os europeus e portugueses, mas os portugueses são europeus, tá certo? Então, olha só, para esse caso. Ô tio, então me diga, a Europa é um continente. Isso todo mundo sabe. Isso. Isso todo mundo sabe. Quem não sabe? É verdade. E Portugal é um país da Europa, certo? Diga. Então, Teixeira, fala o que aconteceu quando a gente Foi. fazendo. Quando começou. Fala aí, Teixeira. O que aconteceu? Não te conheço. Bora lá, gente. Então, olha só. A gente tem da seguinte forma. Indígenas, povos nativos que já viviam nessas terras na chegada dos portugueses, os primeiros colonizadores. Aí a gente vai ter outros que foram os europeus. Os europeus em si, eles vieram para o Brasil, alemães, portugueses, italianos. Esses foram considerados imigrantes, sempre imigrantes até 1822. Em 1822, os portugueses passaram a ser imigrantes. Antes de 1822, os portugueses eram os donos do Brasil. Vocês não têm a área de serviço da casa de vocês, não tem o quintal da casa de vocês. Era como se fosse o Brasil. O Brasil era o quintal de Portugal. Os portugueses saíam de Portugal e vinham para o Brasil e depois voltavam para Portugal. Como se a gente saísse... Para pegar os tesouros do Brasil. Exato. Eles começaram pegando os tesouros que foi o pau-brasil. Depois do pau-brasil teve a cana-de-açúcar, a exploração do solo.
Em sequência, a retirada de minerais, o ouro principalmente. E, por final, o café, certo? Tudo isso era explorado do Brasil. Portugal participou da mineração, da cana-de-açúcar e do pau-brasil. Esses três, Portugal era dono do Brasil. Com o café, o Brasil já era um país independente. Dom Pedro II já era o rei do nosso país. Aí o Brasil teve uma autonomia maior, certo? Então, olha só. Ele diz aqui, europeus, que é o segundo quadradinho. Europeus, em grande maioria, portugueses. Aí, interessante, os portugueses não eram considerados até 1822. Tem o terceiro quadrinho. Portugueses, que só foram considerados imigrantes após a independência do Brasil. Antes da independência do Brasil, os portugueses, eles moravam aqui. Alguns que vinham para cá, vinham para morar ou para explorar. E quando queriam, iam embora e voltavam para Portugal. Mas, em um e outro, o cara que nascia no Brasil ia para Portugal, português. Tem um português, jogador de futebol, que nasceu na Ilha da Madeira. E ele é português. Qual o nome dele? Alguém sabe? Alguém sabe o nome Cristiano dele? Ronaldo? Cristiano Ronaldo, exatamente. Ele é português. Ele não é brasileiro, ele não é da Ilha da Madeira como outro país. Ele é da Ilha da Madeira como Portugal. Quem nasce na... É porque eu vi uma foto dele lá na Ilha da Madeira menor. Isso, exatamente. Quem nasce na Guiana é guianense. Quem nasce na Guiana Francesa é o quê? Francês. Francês. É francês mesmo. É como quem nasce em Portugal é português. É como quem nasce em Pernambuco é brasileiro. A Guiana Francesa é como um estado para a França, mas nós chamamos província francesa, tá certo? Como tem um outro lugar, Hong Kong, lá na Ásia, é um país considerado por nós asiático, mas a China não considera um país. A China considera uma província, como se fosse um estado da China. Também a China é gigante? A China é enorme. A China tem 10 milhões de quilômetros quadrados. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então é muito grande. E lá a maioria é tudo criado lá. Das sim. coisas. Sim. A China é um país que exporta, é o maior exportador em número de produtos do mundo. Você já viu o tamanho do trem que eles têm? É absurdo. A velocidade é absurda, exatamente. Então, olha só, africanos, trazidos à força pelos portugueses na condição de escravizados para trabalhar nas terras que hoje são o Brasil. Só para vocês terem ideia, os africanos, eles eram a mão de obra mais importante do Brasil. Parem para avaliar isso comigo. Mão de obra mais importante. Então, significa que não tinha outra mão de obra? Necessariamente, não. Necessariamente, os portugueses vinham tomar conta de indígenas e africanos como escravos. Negros. Os indígenas não aceitaram ser escravizados. Os indígenas fugiam para o mato, e eles conheciam a floresta muito bem. Os indígenas praticavam até o suicídio para não se tornarem escravos, porque eles não aceitavam perder a liberdade. Vocês sabem quais são os 2 primeiros grandes direitos da humanidade? São os direitos universais. Quem sabe? Escravo? Não. O primeiro direito universal. Direito? Sim, o primeiro direito que cada um de vocês tem, que cada um de nós temos. Direito à vida. A liberdade. A vida, Naná. O primeiro direito é o direito à vida. O segundo direito é esse que você falou, a liberdade. Quando algum ser humano escraviza o outro, está tirando do outro o segundo direito, que é o direito à liberdade. Certo? Ô tio, sabe o que eu achava mais desrespeituoso naquela época? Porque os negros, por causa da cor, que eram escravos, os portugueses, só porque eles eram brancos, aí eles não trabalhavam.
Era isso mais respeituoso, no caso É. que eu acho. Mas é verdade. É interessante. Na época, os donos de... Eita, a gente tem 10 minutinhos, viu, gente? Na época, os donos das fazendas, eles iam trabalhar de manhã cedinho. Quando voltavam, eles iam fiscalizar a fazenda, lógico, né? Quando voltavam, eles encontravam, dentro da casa deles, encontravam os indígenas ou os escravos negros, primeiro os indígenas, depois passou a ter só escravos negros. Os negros escravos, eles chegavam e davam banho no dono da fazenda, limpavam, colocavam a comida, lavavam a roupa, passavam pano na casa, varriam a casa, varriam o terreiro, faziam mais comida. Aí cuidavam dos filhos do dono da fazenda, depois faziam mais comida. Aí limpavam o quarto, forravam, espanavam, faziam mais comida. Eles faziam tudo. Eles eram os responsáveis pela mão de obra toda. E eles faziam muita comida. Então, imagina, a gente tinha migrações internacionais como base de formação do nosso país. Na 158, a gente tem um primeiro quadrinho. No passado, o Brasil recebeu muitos imigrantes, europeus, asiáticos. A maioria desses povos estava fugindo de guerras, perseguições políticas e religiosas. Então, a gente tem uma relação também, a fuga dessas condições políticas, religiosas e de guerras. E muita gente veio para o Brasil. O japonês veio para o Brasil, os japoneses vieram para o Brasil. O primeiro navio a chegar com grande quantidade de japoneses foi o navio chamado Kasato Maru. O Kasato Maru, ele saiu do Japão com centenas de japoneses para ir para a Alemanha. No caminho, eles descobrem que a Alemanha estava passando por uma crise em 1912. Passando por uma crise e estava rechaçando, negando imigrantes. Aí eles desviaram o navio e pararam no Porto de Santos, São Paulo. Chegando aqui, eles amaram o território e têm descendentes aqui no Brasil em grande quantidade. Diga. Tio, o senhor está me vendo de cabeça para baixo? Tô. Ô tio, sabe o que eu também vi na China? Sim. Que eu vi na reportagem era assim, a pessoa em um prédio, para ela poder entrar, tem que escanear o rosto dela e vai mostrar a identidade, aí abre a porta automaticamente. É muito estranho. É muito estranho, verdade. Mas é tecnologia. Então, olha só. E é seguro. Vindos para o Brasil. Olha o gráfico. A gente vai observar exclusivamente o gráfico, tá certo? Olha o gráfico. Brasil, ranking da nacionalidade dos imigrantes. Então, ranking da nacionalidade de quem veio para o Brasil. Então, em primeiro lugar, Peru, 35 mil. Paraguai, Colômbia, China, Argentina. Olha os Estados Unidos. 72 mil pessoas vieram dos Estados Unidos e moram no Brasil. Isso, o que a gente tem com documentação toda regularizada junto ao governo. Haiti, 81 mil pessoas vieram do Haiti. Dos Estados Unidos vieram para o Brasil para investir no nosso país. A maioria veio para investir no Brasil, certo? Do Haiti, quem veio do Haiti é porque fugiu de guerras lá naquele país. E um desastre natural que é muito comum no Haiti, são os terremotos. Esse desastre natural, né, fez com que muita gente saísse do Haiti a partir de 2010, quando começou a haver uma série de terremotos, e em 2011, o grande terremoto do Haiti. E muita gente saiu de lá. Até hoje, tem gente nos escombros. Vocês sabem o que são escombros? Não. Não. É resto de construção. Então, é nesse resto de construção. Muita gente está lá ainda nesse resto de construção, porque a casa caiu e ninguém mais mexeu, desde 2011. Da Bolívia também, por condições naturais. A Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. 106 mil pessoas vieram da Bolívia, mas
A gente sabe o seguinte, na 159, sabe que nós temos condições no Brasil que também abrigam muito bem as pessoas, mas tem muita gente que foge do Brasil para ir para outros países. Vejam só, na 159, Brasil, destino dos imigrantes. Olha o que a Tia, gente vai ter tem. dever de casa? Vai já já. Destino dos imigrantes. A gente tem França, Itália, Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal, Reino Unido, Japão, Portugal e Estados Unidos. Vocês perceberam que desses países que eu citei, nenhum é subdesenvolvido? Nenhum é pobre? Hã? Nenhum país desse é pobre. Oxi, Portugal. Oxi, ó, você vai passando por corredor, cada prédio, misericórdia. Tá vendo? Não é pobre, esses países não são pobres. Então, olha só, olha a diferença. Os imigrantes são os que chegam ao Brasil. Ô, tia, me faz uma pergunta. Cuba em Portugal? Não, Cuba fica na América Central. Ah, tá, porque o meu cunhado, ele mora lá, aí lá não tinha muito, sabe, dinheiro. Ele me contou uma história que, tipo, ele foi jogar futebol, aí ele meteu um negócio em um vaso de planta, aí aqui abriu. Aí tinha que ir pro hospital pra botar anestesia e coisar, mas não tinha na época. Aí ele teve que costurar sem anestesia. Nossa, E meu pai do céu. E com linha de, assim, de médico, sabe? Essas linhas Eu de sei, costura. sei. Nossa, meu pai do céu. Flávio, Diga. você sabe Tio, qual é o Natália- principal alvo desses países virem para o Brasil? Peraí, repita, Belinha. O senhor sabe, tipo, qual é o principal alvo desses países ricos virem para cá para o Brasil? Olha, dos ricos, a gente tem na página 158, dos ricos a gente tem Portugal, porque fala português, certo? Então é fácil ele se comunicar no Brasil. E o Brasil, ele recebe grande quantidade desses portugueses que são investidores, tá certo? Portugal, quem mais aqui é desenvolvido? Estados Unidos, também investidores. Então, esses países que vêm para o Brasil, esses países ricos, normalmente vêm para investir. E os outros, Peru, Colômbia, China, Argentina, Haiti e Bolívia, são povos que vêm para o Brasil para trabalhar e ganhar dinheiro. Porque a condição do Brasil, ela é melhor do que a desses outros países. Lógico, até a China. A China tem hoje cerca de 350 milhões de miseráveis, super pobres. Aí parte da população que ainda tem alguma boa condição de vida sai de lá e vem trabalhar no Brasil, certo? Para não chegar à miséria. Nos países desenvolvidos, dá 159, pessoal, inclusive Belinha, dá 159. A gente tem Brasil, destino dos imigrantes. Aí a gente vai morar nesses países porque eles têm melhores condições de vida. Essa é a diferença. Eles estão melhores, então a gente vai morar lá, certo? Então, é para melhorar a qualidade de vida. Ô tio, Essa sabe seria o que a é resposta bica geral. em Portugal? Sim. É café. Como Aí é? já pensou, tipo assim, bica é café. Já pensou, tipo assim, em português. Me Hum. dar um pouco de bica. Eu chuto ele. É verdade. Bica. 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 De bico. Olha só, gente. Vocês têm como agenda a página 161, 162. Olha, tem algumas questões que vão passar por trabalho em grupo. Vocês não têm como se juntar ou ir para a casa do outro e desenvolver esse trabalho de grupo. Então, tem como vocês entrarem em contato, certo? Via Zoom. Oi. Tio, tem como pode- você, como é o Pode ser nome, pelo... repetir a tarefa de casa? Posso. Inclusive, vou colocar no chat aqui rapidinho. 190. Pelo Não, WhatsApp, dá? 161, 160. Pode ser pelo WhatsApp? Pode sim. Então, 161 até 163.
certo? O tio é para botar embaixo trabalho. Não, coloca atividade mesmo, tá certo? Aí Tá. na semana que vem eu vou passar um